Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um excelente final de semana, porque nesta semana começamos a unidade 2 do volume 2, ou seja, já estamos no segundo bimestre, certo? O que a gente vai estudar nessa unidade 2, nesse capítulo? A gente vai ver como seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas nos espaços do município. Então, a gente vai dar continuidade aí à questão de área urbana, área rural, a diferença das paisagens, as atividades econômicas de cada área, certo? Então, a gente vai estudar mais um pouquinho aí, e perceber como que o trabalho humano caracteriza as paisagens urbanas e rurais. Então, como que o trabalho humano influencia dentro da caracterização dessas paisagens, tanto a urbana quanto a rural, tá certo? Então, nós temos aqui essa imagem, de um município, a área urbana e a área rural. A área urbana caracterizada aí pela predominância de elementos culturais, feitos pelo ser humano, ruas asfaltadas, carros, muitas construções, árvores, tem elementos naturais também, certo? Tem o rio que passa na cidade e por ele passar na cidade ele está canalizado, ou seja, ele sofreu a interferência humana, foram feitas aí paredes de concreto, uma ponte sobre ele, as grades de proteção. E aí, a partir do momento que ele corre para a área rural, ele já não tem essa interferência do ser humano, essa canalização, certo? Ele já está represado, ali já é uma represa próximo, tem algumas pontes também, tudo, mas ele não tem tanto essa interferência humana, A área rural aí caracterizada pelas poucas construções, as plantações, um veículo aí, um trator fazendo aí o trabalho na plantação, certo? Então é isso que a gente vai continuar estudando, Vamos lá para a próxima página, a página 4, em que a gente vê aqui uma obra da artista Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma pintora brasileira e ela usava muitas cores, tons fortes, figuras geométricas, representando temas do cotidiano e paisagens brasileiras. Ela participou ativamente da Semana de Arte Moderna, 1922, há quase 100 anos, É uma pintora bastante conhecida, certo? Então, aqui a gente tem duas imagens feitas aí pela Tarsila do Amaral. A primeira imagem aí é São Paulo, foi feita em 1924, um óleo sobre tela, E a outra, Paisagem com o Touro, foi feita em 1925, também um óleo sobre tela. Então, a gente vê aí essas duas imagens, essas duas pinturas feitas pela Tarsila do Amaral, uma retrata a área urbana e a outra retrata a área rural. Então, vocês percebem aí a característica que foi citada, as cores fortes, os tons aí, cores bem diferentes, assim, mais fortes, numa tonalidade mais forte, as figuras geométricas, Enfim. Então, a letra A, essas questões aqui vocês podem responder no caderno de vocês, tá? No caderno de geografia. As paisagens que estão retratadas aí nas duas obras de arte são as paisagens urbana e rural, certo? São as paisagens urbana e rural. A primeira é urbana. Por que eu sei que ela é urbana? Pela predominância de elementos construídos, Nós temos aí estação de trem, um trem passando, Nós temos aí construções mais ao fundo. E a outra, por que eu sei que ela é rural? Pela predominância de elementos que a gente encontra na área rural. Poucas construções, mais vegetação, animais, certo? Então, as paisagens retratadas apresentam diferenças? Quais os elementos diferenciam uma da outra? Então, a gente percebe que são paisagens
né, diferentes, uma urbana e uma rural. Na primeira, a gente percebe rede elétrica, indústria, prédio, ponte, calçada, o bonde, né, que eu falei que era o trem, mas é o bonde. E na paisagem rural, poucas casas, o boi e mais vegetação, como eu disse para vocês, tá certo? A letra C, qual das paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? Essa aqui é pessoal, vocês é que vão responder. O que vocês acham que parece mais com o nosso município aqui? A gente sabe que o nosso município, Cássia, tem área urbana e área rural. Mas qual delas vocês acham que está mais parecido, né? Ah, e a primeira, né, por conta... Não, mas Cássia não tem bonde, né? Cássia não tem... Bom, eu acho que é a segunda. Ah, mas Cássia é só área rural? Não, mas tem área rural, né? Então, vocês vão aí ver de acordo com o que vocês acharem mais parecido, certo? Só reiterando aí, se achar que é a paisagem rural, não tem problema, elas parecem com a paisagem rural do nosso município, que também tem paisagem rural, tá? Em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Justifique. Sim, elas podem representar o mesmo município, sim. Já que o município, né, a maior parte dos municípios brasileiros, ele é dividido em área urbana e em área rural, certo? Ah, dona Roberta, mas a senhora já falou que São Paulo cresceu tanto que tem só a área urbana. Mas, nesta época aqui que ela pintou, ele ainda tinha área rural, tá? Esse crescimento de São Paulo, né? Essa expansão dos bairros, né? Que vão tomando aí as áreas rurais, através dos loteamentos que vão sendo feitos no que antes era um sítio, uma fazenda. E isso acontece em São Paulo a partir dos 40 anos para cá, né, que foi crescendo e ocorreu aí praticamente 100% de área urbana, tá? Então, nessa época que São Paulo ainda tinha as duas áreas, quando ela pintou, certo? E basicamente a gente sabe que a maioria dos municípios brasileiros tem a área urbana e a área rural. Bom, na página 5... vocês vão fazer, tá falando aqui com a ajuda do professor, né? Mas, como estamos aí em situação de aula em casa, né? Vocês estão assistindo aí essa videoaula. Então, quem ajuda vocês a fazer aí atividade, certo? Seja aí o responsável que te ajuda a fazer essa atividade, vai te auxiliar nessa releitura das obras de Tarsila do Amaral. Então, vocês vão desenhar aí, fazer um desenho semelhante às duas obras aí da Tarsila do Amaral. A área urbana, representada aí por ela, e a área rural, neste espaço aqui, certo? Se quiser fazer o desenho na horizontal, ou seja, deitado, pode fazer, tá? De um lado a urbana e do outro lado a rural, ok? Se quiser fazer em pé, em cima a urbana, embaixo a rural também, na vertical, não tem problema, ok? Vamos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar para a dona Roberta. Então, vamos lá. Atividades econômicas aqui na página 6. Você estudou que as áreas urbana e rural de um município apresentam paisagens com características diferentes. Isso ocorre porque a maneira com que como o espaço está organizado, reflete o modo de vida e o tipo de trabalho desenvolvido pelas pessoas que moram nele. As atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia de um município. Elas podem estar ligadas à produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviço. Então, gente, tanto na área urbana quanto na área rural, né, de um município, que são caracterizadas de forma diferente, têm paisagens diferentes, elas vão refletir o modo de vida e como que o ser humano se organiza naquele espaço, né? Como que ele vai fazer a mudança e a modificação da paisagem, porque o ser humano, ele está constantemente modificando a paisagem, adaptando-a ao seu modo de vida, buscando aí facilitar,
tá? E as atividades econômicas, elas geram emprego, renda, movimentam a economia de um lugar, né, do município, do estado e do país, consequentemente. Na área rural, quais são as atividades que acontecem na área rural? Elas estão ligadas a quê? A agricultura, a pecuária também, a gente pode falar agropecuária, agricultura e pecuária. Agricultura, cultivo da terra para produzir alimentos, matéria-prima, certo? O extrativismo também está aí ligado à parte aí da área rural, né? A extração de elementos diretamente da natureza, seja minério, seja madeira, frutos, raízes, sementes, né? A pecuária, que é a criação de animais, certo? Para poder utilizá-los aí para a produção de matéria-prima, alimento, né? Leite, mel, carne, ovos, né? Tudo isso aí que eu disse, ela tá interligada aí com as paisagens rurais, certo? A indústria, a gente pensa em indústria, a gente pensa mais em área urbana, porém, existem as chamadas agroindústrias, que a gente vai estudar mais para frente, que são aí indústrias que são instaladas na área rural. Um exemplo, laticínio, né? Aí já ordenha as vacas, né? E aquele leite vai ser pasteurizado, vai produzir aí o leite em saquinho ou em caixinha, vai produzir um queijo, vai produzir iogurte, doce, né? Isso é um laticínio que pode estar localizado aí dentro da área rural, tá certo? Aqui em Cássia mesmo tem uma agroindústria que é a da Orolate, né? Produz leite pasteurizado, queijo, doce, certo? E essa parte aí de comércio e prestação de serviço, além das outras indústrias que estão ligadas aí à área urbana, né? Comércio que é aí a venda de mercadorias, seja comida, bebida, roupas, sapatos, produtos diversos, né? Como de higiene, limpeza, medicamentos, né? Tudo que é vendido. Prestação de serviço, uma oficina mecânica, um escritório de contabilidade, uma de advogado, um consultório médico, um consultório de dentista, certo? Profissionais aí autônomos como eletricistas, pintores, que também são prestadores de serviço, professores, né? Então são estabelecimentos aí de prestação de serviço, certo? Esses estão dentro da área urbana, né? Então, encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam este nome. São as atividades econômicas, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de atividades econômicas, né? A agricultura, tá acontecendo aí uma colheita de milho, certo? A indústria, um operário aí de uma indústria de fibra, organizando aí, né, os produtos aí industrializados, empilhando eles, né? Aqui nós temos também trabalhadores de uma construção civil, também aí dentro da área urbana, certo? O mercado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, tá aí na área urbana, né? A parte de comércio, tá? Então vamos lá para a página 7. Qualquer dúvida que ainda restar, chama a Dona Roberta, pergunta, não fiquem com dúvida, tá? Então vamos fazer essa atividade aqui, mais uma atividade no caderno. Que atividades você identifica nas fotografias? Então, as atividades econômicas que eu já falei para vocês, agricultura, a indústria, prestação de serviços e comércio. Da indústria aí, né, da construção civil, aí os pedreiros são prestadores de serviço. Ali vai trabalhar também outros profissionais como eletricistas, pintores, né, os engenheiros e arquitetos, certo? Quais dessas atividades econômicas existem no município onde você mora? Aqui praticamente todas, né? A gente tem a parte de agricultura, indústrias menores, mas a gente tem prestação de serviços, né? A parte de construção civil,
comércio, então praticamente todas que tá aí na página anterior, tá? Nós vamos ficando por aqui hoje. Essas atividades econômicas do campo a gente vai fazer aí a partir da próxima aula, tá bom? Então, qualquer dúvida, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a dona Roberta, eu estou à disposição de vocês nessa aula, tá bom? E continuem se cuidando, tá? Um beijão para todo mundo, saudade de todo mundo, tá bom? Até a próxima aula, gente.